Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos uns pelos outros e pedirmos a Deus então pelas nossas necessidades. Nesse instante eu vou convidar os irmãos que me acompanhem na leitura do livro de Atos, no capítulo 27. Nós vamos ler os versículos de 39 a 44. Atos 27, de 39 a 44. A palavra do Senhor nos diz assim: E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela um navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e, içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de duas correntes, encalharam o navio, e fincando-se a proa, tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e os alcançassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor está no contexto da viagem de Paulo a Roma e do naufrágio do navio aonde Paulo estava. Paulo, então, estava indo para Roma como prisioneiro e seu objetivo, era falar a César, falar ao imperador romano. E Deus tinha prometido para Paulo que isso aconteceria. E no meio dessa viagem, então, Paulo, ao navio onde Paulo está, com outros 275 pessoas, eram 276 ao todo, começa então a enfrentar uma grande tempestade, uma tempestade como não era esperada e uma tempestade que eles sabiam que eles não podiam vencer. Então Paulo diz àquele povo: olha, eu estou aqui e eu tenho a promessa de Deus de que eu chegarei em Roma. Então aconteça o que acontecer, o navio pode se perder, mas as nossas vidas serão salvas. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma são e salvo e que nada que acontecesse, nenhuma tempestade poderia impedir esse propósito de Deus na vida dele. Então Paulo diz isso para as pessoas e durante o tempo em que dura essa tempestade, mais de 14 dias, Paulo, então, ele é o porto seguro daquelas pessoas até que elas consigam então chegar à terra firme. Em toda essa história, essa tempestade que durou 14 dias, não foi uma coisa fácil, a gente pode ver que Paulo confiava na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus sempre cumpria as suas promessas. Ele era um servo humilde que se agarrava à âncora da palavra de Deus. E daí ele tirava força para enfrentar as tempestades sem pânico. Se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão ver como Paulo agiu com segurança, com calma, porque ele sabia que Deus tinha prometido. Ele cria na promessa de Deus, na palavra de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado para ele que ele ia chegar em Roma. Então ele não ia morrer naquela tempestade, ele não ia morrer no naufrágio. E Paulo então tinha essa certeza, E ele então confiava na fidelidade de Deus. As tempestades que a gente enfrenta, irmãos, muitas vezes podem durar dias, semanas, meses, até anos. E a gente, às vezes, acha que elas nunca vão acabar, nunca vão ter fim. Às vezes elas são imprevisíveis, elas chegam do nada. E às vezes são absolutamente incontroláveis, fogem totalmente do nosso controle. Mas não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos enfrentando uma dificuldade ou um problema, mas nós estamos exatamente no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos, onde Ele planejou que nós estivéssemos, e nós precisamos crer nisso. Ele poderia ter acalmado aquela tempestade, aquela tempestade nem precisava poderia não ter acontecido. Nas nossas vidas também, Deus poderia ter acalmado uma tempestade há muito tempo atrás, poderia ter nos ajudado a superar um problema,
Mas se ele não quis, se essa não foi a vontade dele, e se às vezes a nossa situação parece impossível de vencer, né, chega uma hora que é só a gente e Deus. E nessa hora, a gente vai precisar fazer uma coisa, nós vamos precisar lançar as nossas âncoras. Nenhum barco vai para o mar viajar sem âncora. A âncora é muito importante. E dessa viagem de Paulo, dessa história, nós podemos tirar 4 lições, 4 âncoras que nós devemos ter, que nós devemos usar no meio das nossas tempestades, no meio das nossas dificuldades. A primeira âncora que vai nos ajudar a não nos perder num desespero, às vezes de um problema ou de uma situação, é a âncora da estabilidade. Lá no versículo 26, Paulo fala o seguinte, olha, eu confio em Deus, ele me apareceu num sonho e falou que eu vou chegar a Roma e que a vida de vocês também vai ser poupada. Então ele falou, pois eu confio em Deus. Ele tinha um porto seguro, ele conhecia a sua estabilidade. E a âncora da estabilidade é que mantém a gente firme quando o nosso sistema de navegação falha. Quando a gente não sabe mais o caminho, a gente não encontra o caminho, a gente não sabe a direção. Então é a estabilidade que nós temos em Deus e na palavra de Deus que nos ajuda então a encontrar a direção e o caminho certo. Quando a gente se perde, é Deus que diz pra gente, olha, não precisa ter medo porque eu tenho um plano. A minha palavra é fiel e eu tenho um plano. A nossa estabilidade então está na palavra de Deus. Lá em Isaías 43, versículos 1 e 2, a Bíblia nos diz, né, o profeta Isaías nos diz, olha, não temas, porque eu te remi. E ele diz então, quando passares pela água, você não vai, eu vou estar contigo. Quando você passar pelos rios, as águas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, nenhuma chama vai arder em ti, porque eu te remi e eu te chamei pelo teu nome. Eu estou prometendo e eu sou fiel, é o que Deus diz para nós. Então a nossa estabilidade está na palavra de Deus. A segunda âncora que, irmãos, nós podemos nos jogar e que nós podemos confiar e nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida é a âncora da unidade. Lá nos versículos 27 e 29, a gente vê que tinha algumas pessoas, alguns marinheiros que queriam fugir do navio. E Paulo então diz, né, para o comandante daquele navio, olha, não deixa eles fugirem, porque isso vai dificultar depois que a gente alcance a terra. Quando nós temos uma dificuldade, uma tempestade na nossa vida, a tendência da natureza humana é fugir, é querer sair daquele problema e não enfrentá-lo, às vezes achar refúgio em coisas que não são adequadas, mas a gente precisa entender que a gente precisa do auxílio não só de outras pessoas nas nossas dificuldades, mas principalmente que a gente precisa da direção, do socorro de Deus. Ele é a nossa fortaleza, então nós precisamos confiar e nos manter unidos ao Senhor no meio das nossas dificuldades. A terceira âncora que nós devemos usar para vencer as nossas tempestades é a âncora da renovação. Diante de uma tempestade, de uma iminência de um naufrágio, de uma tempestade que dura 14 dias, 14 semanas, 14 anos na nossa vida, a gente às vezes esgota o nosso combustível lutando com as nossas próprias forças e a gente acaba fisicamente fraco, doente e emocionalmente exausto. A gente vai começando a ter dificuldade de dormir, dificuldade de comer e aquele problema então vai se tornando, vai minando as nossas forças. Depois de 14 dias naquela tempestade, Paulo chega para aquelas pessoas e diz o seguinte, olha, vamos comer? Nós precisamos comer, porque senão vai chegar a hora que a gente vai precisar nadar para chegar na praia e nós não vamos ter força. Então Paulo pega um pedaço de pão para dar para aquelas pessoas, para elas comerem. Mas antes disso, Paulo ora e leva todas aquelas pessoas a orar. Irmãos, não existe disciplina mais importante nos nossos momentos de dificuldade do que a nossa oração. Um sofrimento emocional intenso, sem renovação espiritual, pode acabar com a nossa fé. E a nossa renovação espiritual é feita principalmente através da oração. Então nós precisamos, como Paulo naquele momento,
nos alimentar da palavra de Deus e orar para que Deus mantenha as nossas forças, orar para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, para que Ele seja então o nosso porto seguro. A gente tem que, às vezes, falar sobre o nosso problema, lutar contra os motivos da tempestade, mas buscar sempre a direção de Deus. Não desistir até ter certeza de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi esse o exemplo que Paulo deu naquele navio. E é por isso que, em meio a uma tempestade de vento e chuva, aqueles homens viram Paulo numa atitude reverente, humilde. Ele louvou a Deus porque ele sabia que Deus era capitão do vento e capitão das ondas. Foi uma atitude simples, mas que causou grande impacto. Paulo orou, ele se renovou, ele renovou as suas forças físicas e espirituais. E nós também devemos ter cuidado com a exaustão. A quarta e última âncora que nós podemos usar nas nossas dificuldades e que vai nos ajudar no meio das nossas tempestades é a âncora da realidade. O que é isso? Irmãos, diante de uma tempestade, no meio dela, nós precisamos aprender a agir. Mas agir como? Agir confiando que Deus cumpre exatamente o que prometeu. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Às vezes agir para você significa trabalhar, levantar a cabeça, lutar. Às vezes significa se humilhar diante de Deus, diante das outras pessoas, pedir perdão pelos seus erros, reconhecer aquilo que você fez de errado. Mas sempre existe alguma coisa no meio da sua tempestade que você pode fazer e que você deve fazer. A passividade é inimiga da fé. Simplesmente aceitar as coisas e deixar como estão, não é assim que a Bíblia nos ensina a agir. A palavra de Deus diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder nos revestir da armadura de Deus e lutar contra os nossos inimigos. Então nós precisamos agir. Então fazer o que Deus manda é muito importante para a gente poder sobreviver na tempestade. E a gente precisa então conhecer a vontade de Deus. Irmãos, diante das tempestades da nossa vida, a gente tem que escolher uma promessa de Deus, uma promessa específica e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou ancorado nessa promessa. Eu confio nisso que o Senhor disse, porque eu sei que o Senhor é fiel. E se o Senhor é fiel, o Senhor não vai fazer diferente do que o Senhor prometeu. E nós devemos então encontrar aí forças, nos renovar espiritualmente, orar, buscar a presença de Deus. E assim nós vamos vencer as tempestades, vamos passar por elas e vamos sair delas fortalecidos. Paulo chegou até Roma e falou ao imperador, falou do amor de Cristo, pregou para aquele homem exatamente como Deus tinha dito que ele faria. E ele confiou então no Senhor e nós também devemos confiar. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos, vamos elevar a Deus em oração, vamos pedir pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos nossos dias, para que Deus tenha misericórdia e olhe para nós, abrevie o nosso tempo de sofrimento, de angústia, e que nos ajude a permanecer, ajude a sua igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja de Deus sobre a face da terra, dê sustento para o seu povo, sustento material, sustento espiritual. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que Deus tenha misericórdia. Orem pela minha mãe, irmã Lucineide, ela não está bem de saúde, precisa das nossas orações. Vamos orar também pelo irmão da irmã Maria da Penha, pela Regina, irmã da Leila. Vamos orar também pelo Rosiron, pela Cidinha, pela irmã Miriam Genu. E hoje a irmã Kelly me pediu por uma adolescente, o nome dela é Laura. Ela fez uma cirurgia de câncer na cabeça, está em recuperação. Vamos orar pela vida dessa adolescente, para que Deus tenha então misericórdia, uma enfermidade muito grave. Vamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dela e sobre a vida da sua família. Vamos orar também pelos aniversariantes dessa semana, né? O irmão Igor tá fazendo aniversário hoje, vamos orar por ele. Também o meu chefe, ele chama Haroldo, vamos orar por ele, é aniversário dele hoje também. Vamos orar também o irmão Weber, faz aniversário na quarta-feira, o Felipe na quinta. Vamos orar para que Deus tenha então misericórdia e nos abençoe, e abençoe os nossos irmãos também que estão aniversariando. Vamos orar também pela prima da irmã Valdívia, que está com coronavírus, pelo pastor Sócrates e outros irmãos e pastores que também estão enfermos, por todas as pessoas, né, que estão com essa enfermidade, aquelas famílias que já estão enlutadas. Vamos orar também pela irmã Maria de Fátima, sua família, sua filha que estava com Zika,
seu genro, e também pela conversão dos familiares da irmã Maria de Fátima, dos familiares do irmão Tim, da irmã Helenita, da irmã Roseli, da irmã Marli, pela Sueli, amiga da irmã Lucineide, pelos esposos das irmãs da igreja, pelos pais das nossas crianças e adolescentes, pelo Fausto, pela sua família. Vamos orar para que Deus esteja, então, não só abençoando nas dificuldades dessas pessoas, mas também convertendo o coração delas ao Senhor. Vamos orar também pelos nossos irmãos que precisam de emprego, que estão com a sua situação financeira complicada, para que Deus esteja, então, abençoando a vida de cada um nas suas dificuldades, naquilo que eles precisam. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos porque o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor é fiel. Assim como o Senhor cumpriu as suas promessas na vida de Paulo, o Senhor tem promessas para cumprir nas nossas vidas também. E nós queremos aprender, ó Deus, a viver no meio das nossas tempestades, a suportar os nossos problemas com fé, ó Deus, a suportar os nossos problemas com alegria, porque nós sabemos que o fiel é aquele que nos prometeu e que mesmo que o navio naufrague, nós seremos salvos, porque essa é a sua promessa para nós. Ó Deus, não nos deixe desanimar, ó Deus, não nos deixe nos entristecer, mas nos fortalece, nos ajuda, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos corações, guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus e nos enche de paz. Ó Deus, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo medo, toda angústia, ó Deus, tudo aquilo que nos faz duvidar das tuas promessas, tudo aquilo que enfraquece a nossa fé e nos ajuda a cada dia mais buscar comunhão com o Senhor, ó Deus, buscar a tua palavra, orar, ler a Bíblia e aprender do Senhor. Nesse instante queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos que foram feitos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, aqueles que estão enlutados, que a tua graça venha sobre eles. Ó Deus, também te pedimos por aqueles que precisam de trabalho, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja dando sustento a cada um. Te pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor esteja sustentando materialmente, emocionalmente. Te pedimos também pelos familiares e amigos não crentes, ó Deus. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o quanto teu povo tem clamado pela salvação dessas pessoas. Então tem misericórdia de cada um onde estiver nesse momento. Que a tua palavra chegue a eles e que teu Santo Espírito alcance a vida de cada um. Ó Deus, abençoa os esposos das nossas irmãs, abençoa os pais das nossas crianças e adolescentes, abençoa também, ó Deus, os familiares da irmã Maria de Fátima, da irmã Marli, da irmã Helenita, do irmão Tinho, ó Deus, da irmã Roseli, ó Deus, cada um, que o Senhor tenha misericórdia de cada família, de cada lar, abençoa cada família da igreja, ó Deus, dando sustento para essas famílias, sabedoria para os pais ensinarem os seus filhos. Abençoa também, ó Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando nesse momento, aquelas pessoas também, ó Deus, que estão nas ruas trabalhando, fazendo algum serviço, que o Senhor tenha misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te engrandecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco, irmãos. Participe das nossas devocionais. Na sexta-feira, de 1º, nós vamos começar uma campanha de 30 dias de oração pelas famílias. Então, nós estaremos falando disso nas nossas devocionais. Estaremos também passando todos os dias nos grupos da igreja, aí também colocando nas redes sociais o tema de oração do dia, as devocionais por áudio e vídeo. Então, os irmãos, acompanhem essa sequência. Escolha 5 pessoas da sua família, não crentes, por quem você quer orar nesses dias. E coloque o nome dessas pessoas na sua Bíblia e ore todos os dias. Escolha 5 pessoas da sua família que ainda não são crentes e ore todos os dias por essas pessoas. Coloque o nome delas lá na sua Bíblia e ore todos os dias por elas, para que Deus possa então estar abençoando a vida delas e salvando a vida delas. E coloque também seus outros pedidos, seu casamento, seus filhos, sua família de uma maneira geral, na presença do Senhor durante esses 30 dias. Que o Senhor esteja nos abençoando. As nossas transmissões online, irmãos, vão continuar normal.
6 da manhã, 20 da noite, nosso culto quarta-feira, 20 da noite, e domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Domingo que vem nós vamos retomar a atividade, mas só com os adolescentes, dentro daquelas regras do decreto, de tudo que foi então colocado e exigido das igrejas. Mas nós vamos começar com os adolescentes, porque eles são o público menos vulnerável nessa situação toda, e nós queremos também experimentar, fazer um teste, ver como isso vai funcionar. À medida que nós tivermos segurança, nós vamos então ampliando o grupo de irmãos que estarão participando conosco, até nós podermos, com a graça do Senhor Jesus, retornarmos às nossas atividades normais. Então, as nossas transmissões continuam normais, continuem participando conosco, e você que é pai, mãe de adolescente, mande para a igreja, domingo, 9h30 da manhã, nós vamos começar um culto para os adolescentes, também vamos gravar coisas para os nossos cultos online. Então, estejam participando conosco, orando por nós, para que Deus esteja então nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.